Hashtag 153, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, sempre peço que, como eu vou continuar essa daqui, né, que as pessoas que começarem a ver essa, entram lá no meu perfil, vê lá 152, finalzinho pelo menos, para ver a continuação do assunto. Bom, que importa o rótulo, que importa o nome? Lá eu estava terminando falando sobre os cristãos do planeta Terra, né, o planeta Terra criado, fundado por Jesus, todo mundo que está aqui é cristão, queira ou não, seja hinduísta, muçulmanos, ateus. Para Deus isso não significa nada. E religião é só rótulo. Né? Bom, somos todos do Cristo, somos todos de Deus, somos todos do Espírito Santo, a grande família do amor universal. Também já expliquei o que significa Espírito Santo, que não é uma entidade única, são todos os espíritos que operam no plano divino aqui nesse mundo, a serviço de Jesus, de Deus, né? Então são todos os espíritos que já evoluíram e estão aí ajudando a gente aqui na Terra. É notório que a própria natureza, a mensagem, a limita à última geração da humanidade. Proclama a hora da vinda do juízo, do julgamento de Deus. Mas o juízo pertence à conclusão da obra de salvação em favor do mundo. E a proclamação que anuncia a sua proximidade só pode, portanto, fazer-se quando nos próximos aproximados, quando estivermos nos aproximando do fim. Né? Bom, demonstra-se ainda que a mensagem pertence ao tempo presente, ao provar-se que este anjo é idêntico ao anjo do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, que proclama a sua mensagem nesta geração. Sobre a identidade do primeiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, e do anjo do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, basta o argumento do último capítulo. Mas o argumento mais forte, mais conclusivo, de que a mensagem pertence ao tempo presente, consiste em encontrar algum movimento nesta geração por meio do qual o seu cumprimento se tem realizado ou se está realizando. E aqui nos referimos a um movimento cuja existência será hoje difícil de encontrar alguém que ignore. Gente que estuda as Escrituras, claro, principalmente o Apocalipse, que foi o movimento dos adventistas, né, que tinham proclamado a volta de Jesus para aquele ano lá, 1800 e pouquinho, que foi uma ideia do que nós vamos ver aqui agora. Esse movimento foi criado, desenvolvido por um teólogo, na verdade, ele era um fazendeiro, né? Então vamos ver aqui. Este movimento, o movimento millerista, foi um fenômeno religioso do século XIX, centrado nos Estados Unidos, que pregava a iminente segunda vinda do Cristo, com base em interpretações proféticas da Bíblia. O nome da pessoa que levantou essa bandeira foi William Miller. Você pode encontrar ele em qualquer pesquisa aí. Ele nasceu em 1782 e desencarnou em 1849. Um fazendeiro, pregador, leigo, que se tornou o líder do movimento, mas uma pessoa, um anjo de Deus. Tá? Ele só errou um pouquinho na data, mas é uma pessoa muito, vamos dizer assim, inspirada por Deus. Bom, então em 1831, William Miller, em Roehampton, Nova York, deu início à sua pregação pública por um fervoroso e sólido estudo das profecias. Foi levado à conclusão de que a dispensação cristã estava perto do seu fim. Colocou o tempo que pensava ocorrer o fim dos períodos proféticos aí por volta do ano de 1843. E esta data foi depois estendida até outubro de 1844.
Chamamos as suas investigações, abre aspas, um sólido estudo das profecias, fecha aspas, porque adotou a regra de interpretação que se encontra na base de toda a reforma religiosa e de todo o movimento de avanço ou conhecimento profético, a saber, abre aspas, tomar toda a linguagem das Escrituras exatamente como faríamos de qualquer outro livro em sentido literal, a não ser que o contexto ou as leis da linguagem requeira que se interprete em sentido figurado e deixar que uma passagem da Escritura interprete outra passagem, fecha aspas. É certo que, sob um ponto de vista, ele cometeu um erro, como vamos explicar. Mas, em princípio, e em grande número de pormenores, ele foi correto. Apenas ficou no, como diz no popular, ao pé da letra, ipsis verbis virgulisque, né, em latim. E como já dizia São Paulo Apóstolo, abre aspas, a letra mata, o espírito sim vivifica, fecha aspas. Bom, William Miller estava num caminho reto, fez um avanço imenso sobre todo o sistema teológico do seu tempo. E aqui eu vou colocar no final do livro, né, que eu falei que eu vou fazer desse estudo aqui, eu vou compor um livro para estar a referência de centenas de pessoas das quais eu pesquisei. Só de teólogos, historiadores, pregadores evangélicos tem uns 30, ou mais de 30, aliás, já cheguei a mais de 30. E vou continuar pesquisando, né? Porque estou desenvolvendo o livro, eu já tinha composto o livro, mas estou cada vez mais aperfeiçoando. Bom, quando começou a propagar os seus pontos de vista, eles encontraram um fervor geral, porque ele agremiou outras pessoas, né? E foram seguidos por grandes despertamentos religiosos em diferentes partes do país. Em breve, uma multidão de colaboradores se reuniu em volta dele, e entre os quais podem citar nomes como Samuel Snow, um dos líderes do movimento millerista, que propôs a data 22 de outubro de 1844 como a data precisa para o retorno do Cristo, com base em sua interpretação do calendário bíblico. Charles Fitch, pastor protestante, pregador, escritor americano. Josiah Lynch, ministro metodista e escritor americano associado ao movimento millerista. Joshua von Heim, líder organizacional do movimento millerista e editor pioneiro, e outros que eram, então, eminentes pelos seus conhecimentos e pela sua piedade no mundo religioso. Bom, o período marcado pelos anos entre 1840 e 1844 foi de intensa atividade e grande processo, né, nesta campanha. Foi proclamada ao mundo uma mensagem com todas as características de um cumprimento da proclamação do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. A proclamação era enfática, visava, evidentemente, ao chamado Evangelho Eterno. Pertencia ao fim desta época e à entrada da época eterna do Cristo, o Rei da Justiça. Este Evangelho do Reino é de Jesus, declarava, devia ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e só então viria o fim. Você vê que, né, a estratégia do plano divino, mesmo que ele tenha se equivocado com a data, o que aconteceu naquele tempo, criou-se um fervor tão grande que as pessoas falaram, não, temos que propagar essa palavra, temos que convidar outras pessoas a se preparar para isso. Quer dizer, não foi em vão, não foi em vão. Seguimos na próxima hashtag.